Olá, estou gravando aqui mais uma aula, agora falando sobre funções usando a linguagem C. Se você quiser entender um pouco melhor do que se trata esse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo, nessa videoaula, que nós iremos estudar um pouco sobre esse assunto. Bem, funções nada mais né, do que a função em C aqui, como eu falei, vamos dar um foco aqui na linguagem C. São blocos de código que realizam uma tarefa específica e podem ser reutilizados em diferentes partes do programa. Então a função nada mais é do que um bloco de código, né, como a gente tá vendo aqui no slide, que realiza uma função, uma tarefa específica, e eu posso aproveitar esse bloco de código em outros lugares, tanto do meu código como de códigos de outras pessoas, né? A gente vai ver que é possível que eu disponibilize esse meu código de função. Inclusive, nós estamos utilizando isso nos nossos problemas e tal. E aí, para que outras pessoas usem essa função que foi desenvolvida por nós. Então, é um trecho de código, né, que vai desenvolver uma tarefa específica, e eu consigo reutilizar esse bloco de código ao longo do meu programa sem ter que escrever aquelas mesmas linhas ao longo do meu programa, né? Então, eu coloco ela dentro de uma função, eu coloco ela em uma parte do meu programa, e aí sempre que eu precisar daquela rotina, sempre que eu precisar daquela instrução, né, daquela tarefa específica, eu vou chamar essa função e ela vai resolver esse problema para mim. Elas ajudam a organizar o código, né? Tornando o código mais legível e fácil de entender e de manter. Então vocês vão ver ao longo aí da vida de programadores de vocês que manter um código é muito difícil. Então tornar ele fácil de manter e tornar ele elegível é algo muito importante, até porque nós sempre fazemos, sempre ou quase sempre, né, fazemos códigos para que outras pessoas leiam. Dificilmente nós, né? Também nós, mas principalmente outras pessoas. Então, o quão mais legível a gente puder ser, o nosso código, poder tornar o nosso código, né, melhor, porque isso facilita a vida de outras pessoas. Então, através das funções também nós vamos organizar melhor o nosso código, vamos tornar ele mais legível, ou seja, vai ser mais fácil de outras pessoas lerem o nosso código, e vai ser mais fácil também de dar manutenção, né? De dar, mudar alguma coisa, consertar alguma coisa que ficou pendente, enfim. Essa também é uma atribuição das funções. As funções, como a gente viu, né, é um bloco de código, que nesse bloco de código nós poderemos, né, receber alguns parâmetros como entrada, certo? E nós poderemos também retornar alguns valores como saída. Então, vamos imaginar aqui no IMC, por exemplo, de uma pessoa, né? Então, uma possível função para calcular o IMC, né? Muito provavelmente eu precisaria receber o peso da pessoa e a altura da pessoa, né? Para que eu pudesse calcular isso aqui. Então, esses parâmetros aqui são justamente esses parâmetros de entrada que nós estamos vendo aqui no slide. E o que seria o retorno, né? As saídas? Seria justamente o cálculo, né? Seria justamente o cálculo do peso da minha altura. Então, eu retornaria isso para quem chamou essa minha função como um valor de saída, como um resultado dessa minha função. Então, a função ela pode receber parâmetros, né, e pode retornar valores, como também pode não receber e não retornar nada. Mas, assim, não vou chutar aqui uma porcentagem específica, mas eu diria que na maioria das funções elas ou recebem parâmetros, ou retornam, ou recebem e retornam, né? Essa questão de parâmetros é bem comum nas funções. A sintaxe base, né, básica para declarar uma função inclui o tipo de retorno, ou seja, o que essa minha função vai retornar. Vamos imaginar aqui um exemplo onde eu vou retornar um int, certo? Aí o nome da função, no nosso caso aqui calcula IMC, por exemplo. Vamos dizer que seja isso. E os parâmetros que ela aceita. Então, aqui entre colchetes, né, eu teria que
que receber não um int, né? Um float, um float peso e um float altura. Pronto. Tá aqui a assinatura da minha função, né? O tipo de retorno, o que ela vai retornar, ou seja, do jeito que a gente fez aqui, ela vai me retornar um valor inteiro. Aqui o nome que eu dei para ela, né? Calcula IMC. E aqui os meus parâmetros. Eu estou recebendo dois parâmetros, um float, dois floats na verdade, um P e um que eu chamei de A. Então, algo interessante, aqui no escopo dessa minha função, certo? Aqui no escopo da minha função, eu só sei o que é P e só sei o que é A. Se lá no meu programa principal eu tenho uma variável que eu chamei ela de peso e out, por exemplo, essa minha função não sabe disso aqui. A minha função sabe exatamente disso aqui, porque quando eu recebo os parâmetros, eu digo como eu vou chamar aqueles parâmetros no escopo da minha função. Então aqui, no escopo dessa minha função, calcule MC, eu tenho um float P e um float A. É recomendado que também nos parâmetros a gente coloque nomes intuitivos, né? Para que seja fácil da gente trabalhar com esses parâmetros, né? Dar manutenção, como eu falei agora há pouco. Enfim, quanto mais claro a gente for, melhor, certo? Então, os componentes de uma função, né? Como eu falei, né? A gente vai ter o tipo de retorno, que indica justamente o tipo de dado que a função irá retornar. Exemplo, int, float ou void. Void é quando ela não retorna nada, tá? Então, aqui vai ser justamente o que essa minha função vai retornar. E dependendo da minha função, ela pode retornar um int, pode retornar um float, pode retornar um double, enfim, todos os parâmetros aí, os tipos de dados que a gente tem, eu consigo retornar através de uma função, certo? Então, um dos componentes aqui da minha função vai ser justamente o tipo de retorno, certo? O nome da função, que vai ser o identificador único para a função, ou seja, eu não posso ter duas funções com o mesmo nome. Caso contrário, o compilador não vai aceitar que eu compile o programa, certo? Então, eu vou ter que ter uma função com um nome específico para que quando eu vá chamar essa função, eu consiga identificar qual função eu estou chamando, certo? A gente vai ver mais adiante que é até possível ter o mesmo nome de função, mas eu não posso ter a mesma assinatura. Lá na frente a gente vai ver o que é isso, mas por hora vamos ficar com essa informação. O nome da função precisa ser um identificador único para que o programa identifique qual a função que eu estou chamando, certo? Vai ter os parâmetros, né, como a gente viu agora há pouco, são os valores que a função pode receber. E como eu falei, né, esses valores eles são opcionais, não necessariamente eu sou obrigado a passar esses parâmetros para minha função. Não, eu consigo ter uma função que não recebe parâmetro algum. Mas como eu falei, normalmente é muito comum a gente usar tanto o envio de parâmetro quanto o recebimento desses parâmetros, porque é isso que dá, digamos assim, a funcionalidade da função, né? Mas que fique claro, né? São opcionais. Eu não preciso necessariamente ter parâmetros na minha função. São opcionais. Eu tenho o corpo da função, né? O código que executa a tarefa desejada. Então, como eu falei, né? Uma função nada mais é do que linhas de código que fazem uma tarefa específica. E aí, no corpo da minha função, eu vou ter justamente essas linhas de código, né? No caso aqui do IMC, que a gente vai ter, eu vou ter aqui o cálculo do IMC, que agora eu não sei exatamente como é, mas se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso. Mas enfim, aqui no corpo da minha função, eu ia ter lá o cálculo, né? Teria o cálculo lá do meu peso, né? Dividido a altura ao quadrado, enfim, eu realmente não lembro agora, mas enfim, nas minhas linhas de código aqui, eu teria justamente o que eu preciso aqui para que aquele cálculo ele seja feito, né? Eu chego ao meu objetivo, que é fazer um cálculo, né? E aí no final eu consigo
dar um retorno nesse meu número, né? Nesse meu cálculo. E aí quem chamou a função é que recebe esse retorno, tá bom? Para ficar um pouco mais claro aqui, eu vou trazer aqui um exemplo para que a gente discuta, né? Vou deixar aqui numa tela maior para ficar melhor para vocês. Pronto. Então aqui o que acontece? Eu tenho uma função, né, que calcula a soma de dois números, certo? E eu chamei essa função de soma, né? Perceba como eu falei naquela hora, né? Uma função ela vai ter um tipo de retorno, que no meu caso aqui é um int. Ela vai ter um identificador, que no meu caso aqui é soma, né? E eu vou ter aqui os meus parâmetros. Perceba que essa função aqui específica, ela recebe dois parâmetros e ambos do tipo inteiro, certo? E no corpo da função, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? O que acontece? Ela retorna, né? Que é a palavra reservada return. Ela está dizendo retorne A mais B, que é justamente o que o meu programa lá principal está esperando. Então, perceba aqui a funcionalidade disso aqui. Se eu não tivesse essa função int soma, né? E eu precisar somar aqui as notas de vocês, por exemplo. Então, vamos considerar que tem 45 alunos. Então, precisaria fazer 45 linhas aqui de A mais B, né? Que seria as notas de vocês, né? A mais B mais C, considerando 3 unidades, para todos os alunos. Então, teria aqui 40 linhas. Você pode dizer, professor, mas eu poderia usar um laço de repetição. Ótimo, vocês estão pensando bem, eu poderia usar um laço de repetição. Mas mesmo assim, ficaria algo muito denso, ficaria algo muito poluído. Por isso que a função, uma das características dela, né, é limpar o código, é deixar o código mais legível. Então, ao invés de fazer tudo isso no meu main, eu vou ter uma função que eu vou chamar ela sempre que eu precisar calcular dois números, passo esses números para ela e aí ela me retorna a soma desses números, tá certo? Aqui é nosso programa principal, né? Aqui, como a gente já viu, estou declarando uma variável do tipo inteira e estou atribuindo valores para ela. Aqui também, num 2. E aqui eu estou chamando a minha função. Ó. Perceba que aqui, o que é isso aqui? Eu estou declarando uma função do tipo inteiro também, chamada resultados, que vai receber... Opa! Que vai receber soma número 1 e número 2. O que é isso, professor? Perceba que soma é a minha função. Ou seja, nesse momento aqui, na minha linha 15, eu estou chamando a minha função passando os dois números que eu quero somar. Perceba que a minha função ela tem um retorno, ela tem um tipo de retorno, que é um int. Então, essa função aqui, ela vai retornar um inteiro para quem chamou ela. E quem foi que chamou ela? Eu chamei ela aqui na linha 15. Então, já que ela vai me retornar algo, eu preciso guardar, né, esse algo em algum lugar. E esse algum lugar nada melhor do que uma variável, né? Então, eu declaro aqui minha variável resultado, recebe soma, que é justamente o que? Essa soma ela vai me retornar um valor que eu vou guardar aqui em resultado, certo? Nada mais do que isso. E aqui embaixo eu vou apenas mostrar que a soma de %d com %d é %d. Então, a soma de número 1 com número 2 está aqui, né? Ele sempre mostra na sequência. Estou dizendo aqui, mostra um inteiro e mostra um inteiro. Nessa sequência, ele vai mostrar número 1, número 2 e resultado. Tá certo? Se eu executar isso aqui, ele vai me dar ali justamente a soma de 10 mais 10 é 20. Ou seja, no 1 é quem? No 1 é 10. No 2 é 10 também, então a soma de 10 mais 10, resultado. Que esse resultado eu salvei o retorno da minha função soma. Ou seja, eu passei para cá, ó. Eu passei para a minha função soma 10 e 10. Aquilo que eu falei aqui no escopo da minha função, eu não sei, por exemplo, quem é, por exemplo, retorne. Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso ter dois retornos numa função. Então, eu teria que comentar um aqui. Então, não posso fazer retorne no 1 mais no 2. Por que, professor? Não posso fazer isso? Porque aqui no escopo da minha função, eu não sei quem é no 1 e quem é no 2.
A menos que eu chame aqui também nos meus parâmetros, né? No 1 e no 2. Mas não é o caso, né? Então aqui eu não sei o que está lá no meu main. Eu sei apenas o que eu recebi. Então eu recebi um número chamado A, que é um inteiro. E eu recebi um número chamado B, que é outro inteiro. Então isso aqui eu sei quem é. E aí eu consigo retornar essa soma, certo? Então se eu mudar aqui o valor, por exemplo, se eu colocar aqui para 20 e executar aqui novamente, ó, a soma de 20 mais 10 é 30. Ou seja, perceba que agora... E um detalhe aqui também, ele recebe justamente nessa ordem aqui. O meu A vai ser o primeiro parâmetro que eu mandei. No caso, no 1. Se eu inverter isso aqui, ó, se eu mandar no 2 e no 1, perceba que ele vai inverter ali, ó. A soma de 20 e 10 é 30. Na verdade, ficou igual porque eu não inverti aqui, né? Mas se eu fizer isso aqui agora, no 2 e no 1, a soma de 10 e 20 é 30, certo? Então, eu mandei para cá, ó, 20, que é no 2, na verdade, 10. No 2 é 10, então meu A vale 10. E no 1 é 20, né? Então, meu B vale 20, certo? Então, essa ordem aqui, tanto de envio quanto de recebimento, elas importam, tá certo? Então, atentem-se para isso, tá bom? Pronto, nós temos um exemplo aqui, simples, né? Mas que mostra a eficácia da função. Perceba que se eu precisasse aqui, ó, na linha 19, fazer uma nova soma, eu apenas chamaria de novo, né? A função soma e passaria os novos valores, né? X e Y, por exemplo. E se eu não tivesse essa função aqui, eu teria que fazer esse cálculo aqui no meu programa. Aí você pode dizer, mas professor, mas é algo tão simples, é só uma linha, certo? Nesse exemplo aqui é um exemplo simples, né? Realmente é só uma linha, mas tem funções aí com 10 linhas, 20, 50, enfim. É apenas a título de exemplo, né? Mas percebam que isso aqui vai ser muito útil para vocês. Muito útil mesmo, tá certo? Então, pessoal, era isso. Eu vou só dar o exemplo aqui do IMC. Bem, vou só calcular aqui o meu IMC, né? Dando um outro exemplo, né? Então, float peso recebe, hoje eu tô com 82 quilos, vírgula alguma coisa, né? E float altura, eu tenho 1,78, se não me engano, certo? E aí eu vou chamar aqui uma função, vou criar uma função, né? Int IMC recebe calcula IMC, passando o meu peso e a minha altura, tá? Então perceba que se eu compilar do jeito que está aqui, ele vai dar um erro, né? Ele vai dizer aqui que eu não sei quem é calcula IMC, né? Rodar, ó, falhou. Esperar um identificador. Na linha 14, na verdade ele deu um erro porque eu coloquei uma vírgula, um ponto, né? Se eu tentar de novo, ele vai dizer, ó, declaração da função calcula IMC, ou seja, ele não sabe, né? Ou seja, indefinida a referência de cálculo IMC. Por quê? Porque no meu programa eu não tenho ainda essa função, então eu preciso declarar ela, né? Então ela vai me retornar um float, calcula IMC, ela vai receber um float peso e um float altura, certo? E aqui dentro eu vou fazer nada mais do que retornar, e eu vi aqui, né? É justamente isso, o peso dividido pela altura vezes a altura, né? Altura ao quadrado, a mesma coisa, certo? Então, só para garantir que ele vai fazer o que a gente quer, eu vou colocar aqui um parênteses para garantir que primeiro ele vai fazer essa multiplicação e depois fazer a divisão, tá?
Do jeito que estava, ele ia dividir P por A e ia multiplicar por A. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele multiplique A por A e divida por e P dividido por esse valor, certo? Então, vamos ver aí, né? Então, aqui eu vou mudar esse print. Eu vou comentar aqui para que, se caso eu precise, depois eu usar ele. Mas aqui printf seu IMC é, e aqui eu vou fazer 1% F. Se eu não me engano, para imprimir um float é o F mesmo, IMC, certo? Aqui eu não quero, eu fiz errado, eu não quero um float, eu não quero um int, eu quero exatamente um float. Vamos ver aqui se vai dar algum erro, né? No ao vivo sempre. É isso mesmo. Então seu IMC é 25,9. É justamente isso que eu quero. Eu posso limitar aqui a quantidade de casas decimais que eu queira mostrar. Se eu não me engano é 0,2. Que aí eu estou limitando duas casas após a vírgula. Vamos ver se é isso. É exatamente. Então, meu IMC é 25,94. Isso aqui já dá um sobre P, se não me engano, né? Mas enfim, pessoal, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Então, até mais e até uma próxima oportunidade.